Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Acabei de mandar uma mensagem para o seu Benjamin Bach, porque ontem lá no programa o presidente do Paysandu foi lá, o Márcio Tuma, uma figura muito simpática, e me presenteou com essa camisa do Paysandu, porque eu falei que eu ia gravar o vídeo com a camisa do Paysandu. Aí o Benja, não deixa ele gravar, vai dar azar pro Paysandu. Aí eu coloquei a camisa, tava assistindo o jogo aqui, 0-0 contra o Ituano, o Paysandu tentando chegar nas próximas fases da Série C. E aí o Paysandu fez um gol aos 44 do segundo tempo. E eu tirei uma foto na televisão, assim, com a torcida comemorando com a camisa e mandei pro Benjamin Bach, aquele uruca, só para mostrar para ele que eu sou pé quente. Aliás, ontem a gente estava conversando com o presidente lá do Paysandu e ele estava falando das dificuldades, né, do Norte e Nordeste de fazer futebol. O Paysandu pediu recuperação judicial, tá numa fase complicada e ele tá reestruturando o clube. Assim, que falou para a torcida que vai ter que sanar a dívida, senão as coisas vão complicar, e aos poucos eles estão conseguindo se organizar. E aí a gente ficou debatendo isso, porque é um assunto muito recorrente lá no programa da TMC, que a gente fala sobre como os clubes brasileiros são administrados, né? A falência dos clubes, os clubes sem dinheiro, o Brasil virando uma Espanha, né? Com Palmeiras e Flamengo. E aí a gente estava questionando isso, ele estava falando como é que eles fazem. Eles lutam com muito mais dificuldade no Norte, né? Porque não tem os patrocinadores, não tem a visibilidade, cota de televisão, é tudo menor. Então eles têm, imagina, se os caras aqui na região sudeste não conseguem administrar, ó, você vê o São Paulo, você vê o Corinthians, você vê o Santos, imagina para eles lá. Então, se não houver realmente uma responsabilidade desses dirigentes, o futebol brasileiro acaba daqui 10 anos. Copa do Mundo, nós vamos demorar uns 30 anos para ganhar. É que nem no São Paulo, se começar um trabalho de reformulação hoje, demora 30 anos. No futebol brasileiro é a mesma coisa. Você pagar milhões para jogador, os clubes falidos, esse esquema de clube social, essa roubada que é, essa furada, nesse sistema que você tem os associados votando, no cara que coloca a luz na bote, a água na piscina. Então, se os clubes não abrirem o olho, eles vão falir. Eles vão acabar falindo todos eles. E você vê a situação aí dos clubes do Vasco, você vê como as coisas estão. E aí o presidente, o Márcio Tuma, estava conversando com a gente lá no programa. E aí eu dei sorte com a camisa do Paysandu. Achei bonita a camisa azul. E é difícil você achar. Ah, e você vê que coisa, ó. O Paysandu tem a própria marca. Eles são a própria marca de material esportivo. Eles foram o primeiro clube que tem para fazer a própria marca. E eu achei legal, porque você tem, né? Você tem uma maneira de você também conseguir grana, conseguir mais grana. Então, foi bem legal, foi bem bacana a entrevista lá. Se você não sabe, estou na TMC, na antiga Rádio Transamérica, 100,1 para São Paulo. E você pode assistir no YouTube, todos os dias das 5h30 às 8 da noite. Eu, Benjamin Bach, Dentinho, Dodô, Calil, os repórteres, uma equipe muito bacana. Aliás, já ia esquecendo de falar para vocês. A partir de segunda-feira, no canal Barolo Jogos, teremos às 9h30 da noite, todos os dias, um vídeo resumo TMC. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo e postar só no canal Barolo Jogos para ter um conteúdo diferente sobre um resumo do programa. Porque a gente discute vários assuntos lá e aí é uma maneira de falar mais sobre futebol, não só sobre o São Paulo. A gente fala sobre o São Paulo lá também, lógico, mas a gente fala sobre futebol em geral. Então tem sempre os assuntos legais que não dá para eu incluir no vídeo aqui diário do São Paulo. Então o que eu vou fazer? Nos dias que eu for presencial lá, que eu vou geralmente de segunda e sexta, eu saio de lá, venho aqui pro escritório e gravo o vídeo. Nos dias que eu não fizer, que eu fizer daqui de Jundiaí, acabou o programa, eu gravo o vídeo e posto às 9h30 da noite só no canal Barulho Jogos. Então a partir de segunda-feira a gente vai ter 2 vídeos por dia. Um no canal Barulho Vídeos, que é o nosso vídeo do São Paulo, e um só no canal Barulho Jogos, fazendo um resumo. Na verdade, eu vou coloquei esse nome Resumo TMC, para poder também falar do programa da rádio, mas vai ser um resumo sobre futebol, das notícias de futebol, as mais importantes do dia, principalmente em relação aos clubes aqui de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, mas um resumo geral de futebol. Agora já tem Campeonato Espanhol, hoje teve Borussia Bayern, já vai ter Premier League, já vai ter um monte de assunto legal, Champions League. Então todos os dias, tá? 9h30 da noite, 9h30, eu vou postar no Barolo Jogos só esse resumo TMC e no canal Barolo Vídeos o vídeo normal do São Paulo. Aliás, já vou adiantar também outro aviso. Amanhã a gente tá com os problemas, não vamos conseguir transmitir na Rádio Barolo Jogo, mas vai ter a live de intervalo, hein? Aí nos 2 canais, live de intervalo. Então o jogo começa às 6h30 amanhã, às 7h15, 7h20, a gente entra nos 2 canais com a live de intervalo. Faz tempo que eu não faço uma live de intervalo,
Vamos ver, daqui a pouco eu passo as informações do jogo para você. Deixa eu anunciar, agradecer aos amigos do Pix. Fernando dos Anjos, que foi um anjo no Pix. Afonso Cardoso de Oliveira, João Nunes de Oliveira e Helder Gustavo nos presentearam generosamente com o Pix. Se você quiser nos ajudar, tá aí o link. Também tá no primeiro comentário fixado, se você quiser nos ajudar. Meus queridos, no vídeo de ontem falamos sobre o Scarpa e o TT. Tem novidades sobre esses dois assuntos aí. O seguinte, o São Paulo endureceu as negociações com o Ajax e as negociações esfriaram. Por quê? Os caras querem pagar 500 mil euros, mais ou menos 3 milhões, para emprestar o moleque com uma cláusula de obrigação de compra que seria de 10 milhões de euros, mais ou menos 60 milhões de reais. O São Paulo não quer emprestar, o São Paulo só quer, só para esclarecer, nessa oferta aí de 60 milhões, com obrigação de compra, o São Paulo ficaria com 80%, com 20% dos direitos do moleque. Só que o São Paulo quer uma grana para emprestar, não quer emprestar, já quer vender. Então, aí eu fiquei pensando o seguinte, tá no desespero, tá na pindaíba para vender. Só que aí também entra naquele assunto. Se a gente cobra, nós cobramos aqui, sempre o São Paulo não desvalorizar os moleques da base, que investe milhões e vende a dinheiro de pinga. Precisa vender? Precisa, mas também não vai vender por dinheiro de pinga. Então eu acho que é importante você também bater o pé e falar, peraí, gente, 3 milhões para emprestar o moleque? Também não, né? 3 milhões dá 3 meses de salário do Vitor Sá, não dá. Então tem que pedir alto mesmo. Só que o que eu gostaria, na verdade, além do São Paulo pedir alto, eu gostaria que esses moleques tivessem chance no time. Fossem colocados com inteligência, fossem colocados de uma maneira organizada, coerente, para eles serem uma opção, não uma solução. Só que no São Paulo acaba acontecendo nem uma coisa nem outra, né? A coisa aperta, os caras são vendidos a preço de banana e não tem oportunidade. Esse moleque, esse TT aí, jogou 7 jogos. 7. Entrando no segundo tempo, 7 jogos, que é muito pouco. Não dá nem pra você saber se o moleque é bom ou ruim. Não dá nem pra saber. É tão pouco, os moleques são tão pouco aproveitados, depois do puta investimento que é feito em Cotia, que a gente nem sabe se o moleque vira, se o moleque não vira. Aí pode acontecer que nem o William Gomes, né, que tá arrebentando na Europa, e aí o São Paulo do Casares, o pior da história, vendeu a dinheiro de pinga. Ainda deu Moreira de graça. E aí você vende os moleques e traz o Buta, Eu já vou falar do Scarpa já. Só que é o seguinte, ó. Amanhã, 6h30, arbitragem do jogo, Rafael Rodrigo Klein, assistentes, Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau, no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. São Paulo e Chapecoense já jogaram 15 vezes, todas pelo Campeonato Brasileiro, 5 vitórias do São Paulo, 6 empates e 4 vitórias da Chapecoense. Olha como esse duelo é equilibrado, gente. 15 vezes, 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas do São Paulo. O jogo no primeiro turno foi em março, o São Paulo ganhou de 2-0 no Canindé, um jogo com sufoco danado. E a Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, praticamente rebaixada, 4 derrotas nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Flamengo, para o Santos e para o Curitiba, só que empatou com o Bahia. No último jogo estavam 3-3, foi o jogo com o Bahia. Então, quem está esperando o jogo fácil amanhã? Ah, não, é a Chapecoense. São Paulo vai atropelar. São Paulo não atropela ninguém, gente. São Paulo não atropela ninguém. O São Paulo teve dificuldade para vencer o Bolívar. Então, mas a importância desse jogo, para mim, vale muito mais do que o jogo contra o Boca, do que esse jogo contra o Bolívar, que para mim é o jogo mais importante do ano é esse contra a Chapecoense. E aí eu vou lembrar vocês aquilo que o Dodô falou, que não tem nada melhor para um time de futebol pegar um time como Bolívar, com o Morumbi com 42 mil pessoas, e na sequência pegar o lanterna do Campeonato Brasileiro, o rebaixado Chapecoense. Não tem nada melhor. Então espero que o São Paulo consiga vencer amanhã. O São Paulo tem o 13º, caiu uma posição, 27 pontos e 22 jogos, gente. 27 pontos em 22 jogos, 7 vitórias só, 6 empates e 9 derrotas. Fez 27 gols e sofreu 26, tem um saldo de 1 gol. O aproveitamento do São Paulo, gente, no Campeonato Brasileiro desse ano é de 40%. Um time que já... Eu vou lembrar você, não vou esquecer. O time que já foi líder do campeonato e os caras mandaram o treinador embora. Tem um aproveitamento de 40%. Tem um monte de desfalque. O Tolói tá recuperando a forma física, depois ele ter mais uma lesão na coxa. O Lucas tá se recuperando da cirurgia no tendão. O Luca, que teve a fratura na mandíbula, voltou a treinar, mas não vai estar à disposição. O Bobadilha continua com dor no joelho. Não sara nunca, o Bobadilha? Com dor no joelho, não sara nunca.
O camisa 5 tá com edema no adutor esquerdo. E o Vitor Sá, que teve uma lesão numa disputa de bola com o Ender no treino, uma pancada no tornozelo direito, também tá fora. Eu acho que ele vai com força máxima, que ele tiver... Força máxima. Acho que ele vai com o que ele tiver de mais importante. Aí acho que vai de Newton, vai com aquele esquema com 3 zagueiros ali. Eu acho que tem que ir pra cima da Chapecoense. A gente precisa ganhar de qualquer jeito esse jogo. De qualquer jeito. O São Paulo não tem outra alternativa. Vai jogar contra o Lanterna. Ah, mas não ganha fora de casa. Não interessa. Vai ter que ganhar amanhã. Vai ter que ganhar do Lanterna do campeonato. Tem que fazer 6 pontos em cima do Lanterna. Olha o que o Santos está fazendo. O Santos está sofrendo porque ele empatou com a Chapecoense em casa e perdeu fora. Então você pega o Lanterna do campeonato, não consegue fazer 1 ponto de 6, tá aí o Santos desesperado na parte de baixo da tabela. O São Paulo precisa fazer 6 pontos na Chapecoense. Ganhou o primeiro jogo no sufoco no Canindé e agora precisa dessa vitória. Não tem o que discutir, gente. Não tem o que discutir. Tem que ganhar. É obrigação ganhar amanhã. Amanhã se ganhar, lógico que eu vou ficar feliz, mas, título, agora ninguém segura. Antes, porque eu sei que tem gente que já tá falando em título de Sul-Americana. Hoje eu tava conversando com um amigo meu, título, se passar do Boca. Eu falei, para de... Eu falei, eu não penso em título de Sul-Americana, eu penso em não cair no brasileiro. E para não cair no brasileiro, precisa ganhar da Chapecoense. O recado que pode salvar o seu carro se ele ser retido na Blitz. Você sabe que agora o prazo de licenciamento está acabando em São Paulo e se você não tiver IPVA em dia, você não pode fazer nem seu licenciamento. Aí o que você faz? Entra no aplicativo do Gringo, vê se você tem multa, como é que está a sua situação, se você está regular, se você tem licenciamento em dia, IPVA, e aí se você tiver débito, eles pagam até 12 vezes. Se você pagar em mais de 10 vezes, eu uso o cupom BAROLHO20 que você tem desconto, e aí... se livra dessa dor de cabeça. O Gringo é o aplicativo amigo do motorista, resolve todos os problemas, parceiro oficial do Detran, tá aí na descrição, caso você queira clicar, ou se você estiver vendo pela televisão, muita gente assiste, tá aí o QR Code para você conferir e resolver esse problema, tá? Vamos lá, o Scarpa, é o seguinte, gente, subiu no telhado o Scarpa, porque eu tinha lido que ele queria baixar o salário para vir jogar no São Paulo. Aí ontem eu já conversei com umas pessoas que ele não quer sair do Atlético, que ele quer se recuperar, que ele fez uma artroscopia, que ele acha que ele tem condição de ganhar espaço. E aí o que estaria travando? Justamente a grana, porque ele ganha muito no Atlético e o São Paulo não tem condição de pagar. O São Paulo já deu a negociação como encerrada, pra você ter uma ideia. Então só uma reviravolta aí do cara querer jogar no São Paulo, aceitar baixar salário. Então você imagina, o cara não quer sair, o cara acha que ele tem condição de voltar a buscar espaço no Atlético, o cara não tem, não quer, não ganha muito e vem para um clube que não tem condição de pagar salário. Então, mas paga 1 milhão pro Vitor Sá. Mas, então, eu acho que esfriou, tanto a venda do TT como a vinda do Scarpa esfriou. Só que aí o São Paulo estaria querendo trazer ainda um meia e um centroavante, aquilo que eu falei pra você. Você viu o nome do cara que surgiu aqui, que eu até gravei? Depois de ser aquele centroavante lá, o tiozão de 40 anos, o Jamier Vardy, agora surgiu o nome de um tal de Cédric Bakambu. Puta, outro Cédric, Bakambu. Tá livre do mercado também, mas o São Paulo também não quis, não acertou. Agora, esses dois nomes, esse tiozão aí e o Bakambu, eles são oferecidos. E aí, esse trâmite que eu queria entender. Quem que oferece esses caras? O São Paulo não tem scout para ir atrás de jogador no interior, na Série B, na Série C? Não tem. Tem que vir alguém e falar, olha, traz o Bakambu aí. Olha o Bakambu aí, tá livre no mercado. Eu queria entender esse tipo de negociação. Só queria entender. Não tô acusando ninguém de nada, não tô insinuando nada. Eu só queria entender. Então, por exemplo, eu posso ligar amanhã e publicar nas redes sociais do São Paulo, tem o Chimbica aqui que joga aqui no campinho de Jundiaí, aqui, o São Paulo leva ele aí. Eu queria entender como é que esses caras surgem. Pelo menos, na primeira informação que eu tenho é que esse Vardy aí que queria ganhar muito, que já era ruim quando era bom, não vem, e o tal do Bakambu... Aí você vai ter o Buta e o Bakambu. Já pensou? Meu Deus do céu. O São Paulo não quis. Mas está atrás de um meia, porque precisa de um meia já faz pelo menos uns 15 anos que precisa de um meia, e está precisando de um centroavante para fazer sombra para o Caleri. É aquela história, você não traz jogador para vestir a camisa de titular, você sai para ser sombra. Você traz um jogador para ser sombra. É isso, gente. Meus amigos, nos encontramos amanhã então na live do intervalo.
Só aquele recadinho rápido da Golcase para você, várias promoções. Hoje me deu saudade dessa garrafinha aqui. Lembra dessa garrafinha? Não falta mais nada, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Hoje eu usei essa garrafinha aqui, que me deu saudade. Tá na descrição do vídeo, usa o cupom GOLBAROLO, você tem um monte de produto bacana. E aí você tem o desconto para você ter além de ter um produto super legal, copo, garrafa, mochila, bolsa, um monte de coisa. Não só ligado ao São Paulo, você tá ligado que tem outros produtos e você tem um descontão bacana para ter os produtos da Golcase. Dá uma passeada pelo site lá que você não vai se arrepender. Tem um monte de coisa legal. Espero vocês amanhã, 7h15 da noite, 7h20, por aí, na live do intervalo do jogo contra a Chape. E se não ganhar, amigão, se não ganhar, aí que azedou o molho mesmo. Fique com Deus, forte abraço. Tchau.